Eu sou o André Schumann, acredito que todos já saibam disso, né? E conto aqui com a presença de diversos amigos de turmas passadas, né? Gente nova também, e diferente das aulas anteriores, em que a gente fazia uma apresentação 1 a 1, né? Eu acho que, como tem muita gente nos vendo também em casa, acho que tomaria muito tempo que a gente não tem, né? Essa aula 0 no nosso início de jornada lá, que eu estou chamando de Pilot's Nest Gen 1, né, que era um outro conteúdo programático, uma outra bibliografia. Aquele momento permitia que a gente conversasse longamente sobre os assuntos que nós vamos falar hoje, né, e agradecer a presença aqui do meu sócio. Nas suas aulas também vem te perturbar, tá, meu amigo? E é o Rafinha, né, porque temos aqui dois filhos que eu saiba, né? Dois filhos de prático, né? O Rafael e a Mariana, não é isso? E aí por isso que dizem que é de pai para filho, né? Porque como a profissão é bacana e os filhos veem e são criados vendo o pai exercê-la, é normal que eles tentem essa profissão. Mas é fácil? Perguntar aqui para a Mariana, é fácil, Mariana? Né? É fácil, Rafa? Então, eles estão nas mesmas condições que vocês todos, né? Vocês aqui aí de casa e vocês aqui do nosso auditório. E essa aula, ela vai ser dividida hoje em 2 pontos, né? Em 2 segmentos. Agora nós vamos fazer aquela aula 0 clássica, que nasceu quando eu comecei a dar aula nos cursos que haviam no Rio de Janeiro, nem sei se existem hoje, lá quando eu já tinha sido aprovado na prova escrita. Então, entre a prova escrita e a minha designação para cá, para Salvador, foram mais de 1 ano. Tá? Então, para vocês terem dimensão do tempo, né? Entre a abertura do edital e virar prático, foram quase 3 anos. Então, vocês farão a prova em novembro de 27, a partir de novembro de 27, e provavelmente começarão a trabalhar lá em julho, agosto, quem passar, né? Mas é bom se visualizar nessa posição, né? Eu digo, a gente vai conversar sobre atitude, né? Ter atitude, né? Ter essa visão do futuro pode ser um estímulo para vocês enfrentarem o processo que precisa ser enfrentado para se tornar prático. E essa aula nasceu porque, como eu dava aula para futuros candidatos e eu era um candidato aprovado, era uma quantidade enorme de tempo das minhas aulas, que eram módulos soltos, assim, né, e eu não era o dono do curso, que era levado respondendo perguntas. Pô, como é que você fazia isso? Como é que você estudava isso? O que é não sei o quê? Às vezes, mais tempo se perdia falando sobre essas questões do que com a aula propriamente dito. Nessa época eu dava aula de arte naval, tipo Costa, né? Dava aula de arte naval, manobra e rebocadores, que é o que continua comigo até hoje. Pessoal da T1, né? E aqui nós temos representantes da turma 1. 1, 2, Leonil foi da T2, T3, temos 2 aqui da T1. Vejam que o Pilot's Nest tem essa coisa, né, de ter formado verdadeiros laços de amizade que perduram aí até hoje, né? O pessoal da T1 teve o azar ou a sorte, não sei, acho que foi mais azar, de ter, acho que 85% do curso comigo, né? Que a parte de legislação foi toda comigo. O Jean deu a parte lá de navegação e alguma coisa mesmo assim, eu participava das aulas do Jean, tentava estragá-las, né? Mas não conseguia. E a verdade foi que o Costa deu só comunicações e radar, mas a parte de legislação e arte naval ficou comigo. Na T1, não. Na T1, não. Eu acho que só começou na T2, né? Assim, foi uma experiência para mim boa conviver com vocês, né? Naquela época, eram 36 encontros, nós teríamos nessa turma 40, né? E aí pode se perguntar, pô, mas dobrou a matéria e só tem mais X aulas.
Então, o que a gente precisou fazer para acomodar o curso nesse período de 1 ano, praticamente, foi que as matérias antigas, né, a gente vai apresentar com o comparativo dos assuntos, né, da bibliografia nova, porque, como o Jean fala, né, são cinco, Jean, agora, itens de bibliografia de meteorologia? 4, 5, sei lá. Mas mudou, a frente fria é frente quente num, no outro é frente mais ou menos, né? Não, continua sendo a mesma coisa. Então, é claro que acho que ainda falta para a gente um livro bom na parte de manobra que fosse um livro-texto de aprendizado. Oi? Assim, porque um livro é para comandante, não é isso? O Ship Henry for the Mariner, né, ele é para marítimo e tal. O NAIAC, ou NAIAC, sei lá, ele é um livro que precisa ser testado e provado pelo tempo, né? Tem muitas partes lá que precisam ser melhoradas, né? E tem mais um outro, né? De A Beautiful Game, não tem? Esse está em assuntos gerais, né? Esse eu também ainda não li, mas, assim, a parte de manobra, gente, nós temos os pilares da manobra e isso permanece, né? Então, a gente vai começar o curso a partir de 8 de agosto, comigo, falando de manobra 1, e a gente começa com Ship Henry for the Mariner. Hoje, à noite, eu vou liberar os guias de estudo, né? Quer dizer, o guia de estudo, para esse nosso módulo, que foi encurtado, né? Acho que serão 24 horas aula e ele tinha 40 antigamente. Então, eu vou precisar realmente, e aí a gente vai falar da nossa metodologia, vai reforçar isso ao longo da nossa conversa de hoje de manhã, mas é muito importante, né, você que está aí em casa e vocês aqui presentes, que entendam que o estudo prévio ele é fundamental para vocês terem dúvida. A dúvida é parte essencial do aprendizado. Só tem dúvida quem sabe alguma coisa. Quem não sabe nada, não tem dúvida. E é uma pena você pegar um cara do quilate do Jean, PhD nesse negócio de modelagem, de estudo, foi chefe da divisão que faz previsão meteorológica da Marinha, e não aproveitar a aula dele, com dúvidas, né? Ou poder, com o seu conhecimento, discutir com ele aspectos que sedimentem, solidifiquem o conhecimento que vocês adquirirão. É a mesma coisa, né, nas nossas aulas aqui de manobra, de rebocadores, vocês estudarem antes, ou tentarem estudar, fazerem esse esforço, será realmente muito bom para vocês aproveitarem. É claro que vamos falar sobre isso, mas a metodologia nossa é estudo, né, prévio, provinha no dia, e a gente vai falar isso bastante no segundo tempo hoje, da provinha, e depois da nossa aula. Então, se vocês chegarem nas aulas com a matéria lida, vocês terão as dúvidas, vocês poderão aproveitar muito mais o que vai ser apresentado, porque às vezes o que ficou de dúvida é algo que não está no slide, né? Diferente do que como eu conduzia o curso antigamente, minhas aulas serão todas, porque eu fiquei com muito menos tempo. Eu tive que, embora eu fique com uma carga horária de umas 130 horas, né, eram 160 antes. Então, eu comprimi muito minhas aulas, né, porque justamente eu vou procurar seguir a linha da apresentação do PowerPoint. Então, é importante que vocês leiam todo o material. E na Gen 1, né, como eu estou chamando lá o Pilot Snatch até 2000, não me lembro se a gente encerrou em 21 ou 22 a última turma. Eu acho que foi 21 ou 20. Bem, na primeira fase do curso, nós trabalhávamos da seguinte forma. Era um bloco, por exemplo, de arte naval, aí depois vinha um bloco de comunicações, aí depois vinha um bloco de legislação, depois... Então, era uma coisa que era sequenciada, né? Hoje, por questões de escala, de compromissos dos professores, mas principalmente escala,
para que a gente pudesse finalizar em um ano com o aumento da carga horária, nós vamos ter todo mês pelo menos uma aula com um de nós. Então, de hoje até 19 de dezembro, que é a última aula desse ano de 26, vão ser 8 aulas comigo, 4 com o Jean, 4 com Costa. E Jean e Costa todo mês e eu 2 vezes por mês, mais ou menos até o final. E aí vocês vão estudar nesse primeiro bloco, né, até o Natal, manobra 1 e 2. A gente fecha esse ano manobra, tá? Então vocês vão ter que se dedicar ao estudo de matérias em inglês. E eu vou voltar a bater nessa tecla. Não saber inglês, pelo menos no nível intermediário, é possível estudar com a IA, traduzindo para você? Mas você vai faltar capacidade de julgamento daquela entrega da IA. Hoje dá para fazer bastante coisa e usar a IA vai ser essencial para vocês acelerarem o aprendizado de todos, porém tem que saber usar. Não pode deixá-la alucinar, viajar, né? Não pode depender essencialmente dela, tem que sempre manter a capacidade de avaliação de critério. Então, voltando aqui, as minhas matérias de manobra encerram esse ano. Vocês vão ter que conviver com jargão. Por isso, a gente vai começar elas daqui a 2 semanas e eu vou, no guia de estudo, botar bastante coisa de formação de vocabulário, né, de glossário, entregar esse material para vocês, para que vocês possam navegar pelo Ship Handling for the Mariner, que a gente vai começar pela bibliografia antiga, com tranquilidade. Tá? E diferente das outras turmas, vocês vão ler, né, de forma obrigatória o capítulo 12 do Arte Naval. Capítulo 12 do Arte Naval, quem foi meu aluno lembra o quanto que eu reclamava daquilo, né? Por que eu reclamava? E aí a gente já vai adiantar um assunto que eu vou bater hoje bastante. Quem lembra do que é posicionamento bibliográfico? Lembra dessa historinha do posicionamento bibliográfico? Que era o que eu recomendava que vocês fossem fazer no primeiro momento quando vão estudar determinado livro pela primeira vez, que é conhecer aquele livro, como ele é estruturado, como ele é organizado, quem escreveu, qual é o background daquele autor. Por quê? Nesse meio marítimo, né? E é engraçado que a IA usa muito o náutico para a nossa realidade, né? E aí, para mim, sempre soa meio esquisito, assim, porque eu fui criado na Marinha falando de coisas marítimas e navais. A diferença é que o naval é o componente militar desse assunto, dessa grande gama de assuntos do mar, que é o marítimo. Mas as IAs gostam muito de usar a palavra náutica, né? Vamos ver se a gente consegue ensiná-las a usar o marítimo. Mas, voltando aqui, nós vamos ter esse desafio de aperfeiçoar o vocabulário de vocês, de melhorar um pouquinho o inglês de vocês, para que vocês possam ler, né, e tratar desse assunto na língua original. Toda vez que a gente coloca uma tradução do inglês para o português, acontece uma perda. Por que acontece essa perda? Quem lembra do motivo? Porque a língua marítima viva é o inglês. É a mais usada no mundo inteiro. E línguas vivas evoluem mais rápido. O português não é que seja uma língua morta, mas é uma língua que é pouco utilizada. Ela não influencia, né? A gente não inova no meio marítimo, né? As inovações chegam para a gente através da língua inglesa. E aí a gente acaba tendo que adaptar ou assimilando o termo original em inglês. Por isso, né, e a gente vai falar do histórico de provas e tal, esse conhecimento que vocês vão ganhar hoje, específico desse histórico, porque está aqui diante de vocês um cara que acompanha a praticagem há mais tempo que talvez alguns tenham de idade aqui, né? O Rafa, com certeza. Porque a primeira vez que eu conheci a praticagem, né, que eu sonhei em ser prático, foi em 1992. Eu era primeiro-tenente, tinha 25 anos de idade,
servia no navio balizador Tenente Boanerges, hoje sediado em Salvador, mas ele era sediado em São Luís do Maranhão nessa época. E eu lembro que lá pelo mês de abril de 92, entra esbaforia do meu comandante. Eu era imediato do navio, aí o comandante entra, né? Ele é uma figura ímpar, né? O Valtércio, ele entra esbaforido, imediato, imediato, imediato. Ele falava muito rápido, né? Embolando as palavras. Ele, imediato, imediato, imediato. Você tem que fazer essa prova aqui. Calma, comandante. Não quer uma água assim, está muito nervoso. Aí ele disse, não, você tem que fazer a prova de prático. Não, que prático tem prova? E não sei o que e tal. Porque a gente não ouvia falar muito de prático na Marinha de Guerra naquela época, pré-internet, né? Acreditem, houve uma época que a humanidade não tinha internet, né? Para alguns isso pode soar estranho, né, Rafa? Né? Mas houve uma época que não tinha internet e essas informações acerca da praticagem, elas fluíam de uma forma muito, muito morosa, não chegava a todo mundo. Daí o nascimento e a construção dessas lendas, né, que cercam a profissão, de que é de pai para filho, que é uma coisa de cartas marcadas, né, que o processo, né, participamos eu e o Jean do podcast aqui de um amigo nosso, né, do Pedro, o Pulse, né, e eu não posso nem mandar um abraço para o Pedro, porque essa aula está em ambiente fechado, né? Ou estamos no YouTube? Sem YouTube, sem problema. Depois a gente manda, porque eu quero mandar 20 minutinhos para o YouTube para o pessoal saber como é que funciona, né, a nossa aula. Mas aí lá no Pedro, né, várias pessoas perguntaram, né, sobre essa questão de ser pai para filho, de ser um processo isento e tal. E aí, não sei se você viu lá no comentário já do vídeo, tem um cara que coloca assim, eu fiz a prova em 2008 e no dia seguinte teve um escândalo envolvendo a prova e a prova não presta e não sei o quê, não sei o quê. Lembra desse escândalo, Jean? O que foi que houve em 2008? Eu vou dar a minha versão da coisa e não prejudicou o que aconteceu em 2008 a sua crença na lisura do processo, né? Então, o que aconteceu em 2008 que esse cara tomou como verdade, assim, tipo, ele fez a prova, deve ter se ferrado, né? Porque tem que estudar. E aí, qual é o melhor conforto psicológico para o cabra nessa hora? Falar mal da prova, falar mal da banca, falar mal da honestidade da banca, da lisura do processo, tudo mais. O que aconteceu, né? E aí a gente vai falar sobre essas bancas todas, 2006, 8, 11, 12, o que a gente espera para o futuro, porque esse conhecimento, gente, é poder. Né? A gente vai falar aqui de conhecer o inimigo. E conhecer o inimigo é essencial para que você possa se preparar para vencer a batalha contra ele. Não há como vencer a batalha do PSCPP se você não conhecer o processo, se você não conhecer a gênese dessas coisas, né? Ou há como vencer, mas vocês vão ter que botar muito mais esforço do que é possível entregar em 500 dias até a prova. E a missão do curso é exatamente essa: fazer com que seja possível a vocês, num primeiro concurso, em 500 dias ou 470 Se a prova for no dia 7 de novembro, faltam hoje 470 dias. Se for no dia 14, é um pouquinho mais e por aí vai. Tá? Então, é impossível vocês fazerem frente a quem já vem estudando e tal, se não tiver essa inteligência de explorar os pontos fortes e fracos das informações que vocês vão receber aqui e durante todo o nosso curso. Tá certo? Então, voltando aqui, isso é só a introdução, hein, gente? Meu Deus do céu. Eu estou no primeiro slide, nem apareceu o primeiro slide ainda. Mas, acreditem, tem 3 slides hoje. Então, nós vamos falar aqui sobre bastante coisa, sobre posicionamento bibliográfico, sobre conhecer a banca, sobre várias coisas. Por quê? Aí eu peço para botar o nosso slide aqui. Então, vou ler aqui com vocês essa frase que eu pensei lá do Arte da Guerra, do Sun Tzu. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar,
100 vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás os teus combates por tuas derrotas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre conhecer o inimigo, se preparar para vencê-lo e botar a mão na taça de se tornar prático lá em 2000. Começa a treinar em 28, 2029, 2030. É isso que a gente está conversando aqui, né? Mas vale a pena. Então, o que nós vamos seguir aqui no nosso roteiro, né? Vamos falar aqui dessa síntese histórica, né? Vamos falar aqui do conteúdo programático, vamos falar da bibliografia, né? Vamos analisar, eu talvez inverta a ordem, né? Vou falar a síntese histórica, vou analisar as provas anteriores, vou falar da banca, vou falar de estratégias e a gente aí finaliza, né? Vou inverter aqui, vou botar o conteúdo e a bibliografia para o final, tá? E se sobrar tempo hoje de manhã, a gente abre a palavra para a gente trocar uma ideia e colocar o pessoal lá de... Se tiver dúvida aí, alguma coisa, pergunta no chat, porque o chat do Vimeo está aberto aí. Se tiver alguma pergunta, aí vocês podem entrar, assim, ó, Chuma, tem um cidadão perguntando aqui e tal, tá bom? Ou projetar a pergunta aqui na tela, tá certo? Mas vamos em frente. Então, vamos lá, vamos conversar sobre essa síntese histórica, né? E é legal que tem aqui uma filha de um prático mais antigo, o Paulo, pai da Mariana, ele entrou na praticagem em 84, né? E ele entrou porque ele era filho de prático. Não, ele fez uma prova, concorreu, ele foi o 4º colocado, se eu não me engano, na época, 3º, né? Mas tinham só 2 vagas. Se eu falar a história errado, porque eu ouvi diversas vezes, né? Mas se eu contar errado, você corrige. Então, eram 2 vagas somente e que foram do Fialho e do Paulo Reis, se eu não me engano, que entraram nessa época. E o pai do Paulo Torres, né, ele era prático, já estava há algum tempo na praticagem, e ele resolveu se aposentar para poder abrir a vaga para o filho. Então, não houve a parceria, quer dizer, mas o filho passou no concurso, né? E nós tínhamos aqui outros 2 irmãos que eram também filhos de prático, mas eles tinham irmãos que não passaram, e a Mariana tem um tio, o Sérgio, que fez e também não passou. Tá? Então, né, para desmistificar de vez essa questão, a prova de prático, né, às vezes eu sempre vou falar concurso. Tá? Então, a gente sabe que não é concurso, que é processo seletivo, mas já foi concurso. Quando o pai da Mariana entrou, e quando eu fiz concurso, eu vou contar essa história lá em 92, ainda era concurso naquela época. Por quê? O praticante ganhava um salário mínimo regional dado pela Capitania dos Portos para subsistência. Hoje não ganha nada, por isso que é processo seletivo. Essa é a grande diferença. Mas não era para um cargo público, esse entendimento foi aperfeiçoado e hoje está consolidado como processo seletivo, mas que é conduzido no formato de um concurso público. Então, lá nos idos de 1980 e alguma coisa, o processo seletivo, né, tinha um formato um pouco diferente, não tinha simulador, né, acho que tinha prova oral, mas era basicamente arte naval que caía e uma outra coisa de navegação, não caía legislação, tinha uma coisinha lá de comunicações e ao longo do tempo, e a gente vai falar sobre isso, ao longo do tempo foram colocando mais e mais matéria ao passo de mais e mais gente foi conhecendo e entrando. Tá? Então eu vou dar um saltinho dos anos 80 para os anos 90 e vou falar sobre o primeiro processo seletivo que houve na época concurso dos anos 90, porque o último foi em 86, pouquinho depois de quando seu pai entrou, que foi no Rio de Janeiro. E depois nós tivemos um hiato de 6 anos. Naquela época parecia um tempão, né? E a gente está há 14, né? 100, mas esse é o maior hiato de todos que eu tenho notícia. Mas
naquela época tinha mudado a Constituição, né? Tinha entrado a Constituição de 88, as coisas no Brasil estavam se organizando, reorganizando. O Brasil tinha passado por uma década perdida, que foi a década de 80, em que a economia, na verdade, não andou, então a praticagem não sentia esse aumento da demanda, né? Não houve aumento de demanda, e aí a Marinha resolveu fazer o processo seletivo, lá o concurso de 1992 em São Luís, e a partir daí sempre havia um concurso. Tinha lá a coisa do bola da vez, que se falava. O pessoal começava a estudar, entrava no processo, né? E aí conhecimento é cumulativo. Então, ele ia não tão bem no primeiro, que ele participava normalmente, aí já melhorava no segundo, passava no terceiro por uma zona de praticagem não tão disputada, e aí ele fazia mais um e tal. Então, não é raro conversar com os práticos dos anos 90 e ver que eles passaram por 2, 3 zonas de praticagem antes de se estabelecerem na zona de praticagem final deles. Aqui nós tínhamos o Franklin, nesse caso, que foi prático em Natal, foi aqui, Darian, que foi em Ilhéus, e aqui, e por aí vai. Tá? Isso era normal de acontecer, você passar por esses vários processos. O processo só nacionalizou, gente, porque muita gente acha que sempre foi assim, né? Pô, sempre foi assim. Em 2008, só tivemos 3 processos seletivos com essa característica de ser uma prova única para todas as EPs. Antes, as provas eram nas próprias EPs. O candidato tinha que viajar para fazer a prova na Capitania dos Portos, daquelas EP, que era quem cabia aplicar a prova. A prova era organizada e feita na Diretoria de Portos e Costas, mas era aplicada nas Capitanias dos Portos. E foi assim até 2006, inclusive. Em 2006, a prova lá para a Fazendinha foi aplicada na Capitania dos Portos, lá de Belém, né? E a gente mostra esses números. Se eu não me engano, foram 400 candidatos, 400 e poucos candidatos para 45 vagas, né? E a nota mínima de aprovação foi 41 pontos. Imagina só, né? Por que não descobrir a praticagem naquela época? Que vocês vão falar aí. Mas é sempre assim, o concurso mais fácil é sempre esse, o próximo é sempre mais difícil. Isso a gente falava para vocês, o mais fácil foi o último, porque o próximo vai ser mais difícil, porque a informação vai gerando postulantes, esses postulantes ao cargo, né, a função de prático, eles vão se preparando e o nível vai aumentando. E é por isso que a gente está com vocês nessa jornada de torná-los aptos a disputar esse processo em condições. Então, voltando aqui a 1992, nessa época nós tínhamos 5 itens no conteúdo programático. Apenas 5 itens no conteúdo programático. Que eram manobra do navio. Qual era a bibliografia que cobria esse item? Capítulo 12 do Arte Naval. Só caía a questão disso. Segundo item, não tinha rebocadores, tá? Não tinha publicação de rebocadores. O Tug Use Import, se não me engano, a primeira edição dele é 2001. Então, todos os processos conduzidos na década de 90 não tiveram o tema rebocadores cobrado nos assuntos. Até já havia um Ship Handler with Tugs, uma publicação americana e tal, mas não caía na nossa prova. O que aconteceu é que essa parte de arte naval que hoje nós temos era também só o Maurílio, mas não era somente os capítulos que nós temos hoje. 1, 2, 3, 7 saiu, né? 8, 9, 10 e 11. Entravam também os capítulos 4, 5 e 6, eu acho, né? Ou 5 e 6 e não entrava o 4, que fala sobre a parte de construção naval, de peças. Então, eles são um complemento ao que é apresentado no capítulo 1. Lá da parte de nomenclatura das peças do navio, né? Das partes do navio, que é essencial para a gente desenvolver o nosso jargão marítimo.
O outro assunto era navegação, e navegação costeira, e que era em cima de uma apostila do Caminha, que era um oficial de marinha mercante, professor. Eu só fui descobrir isso depois que eu fiz a prova, tá? Porque não tinha bibliografia indicada. Era o grande mistério. Por isso você tinha que fazer a primeira, ninguém entregava nenhum assunto. Aí você, depois que fazia a prova, você tinha que meio que descobrir, né, ir para a biblioteca lá do CIABA, do CIAGA, para procurar de onde que o pessoal tirava essas questões, porque não tinha essa transparência, essa coisa que foi sendo aperfeiçoada pelo tempo. Isso é importante, essa informação, porque aí a gente vai entender alguns processos que a Marinha desenvolveu, né, para mitigar a ação da justiça sobre o resultado da prova. Que a gente vai falar sobre o quão disputadas são essas provas do PSCPP. Então lá nós tínhamos manobra, capítulo 12, arte naval, o restante, navegação, né, costeira, e tinha alguma coisinha de navegação astronômica sobre nome de instrumentos, assim, mas não tinha nada de navegação astronômica. Então, antes que alguém se preocupe, não precisa ser capitão amador, né, que é uma pergunta recorrente. Nós tínhamos também inglês, que era uma matéria separada, mas era uma publicação minúscula chamada Vocabulário Padrão da Navegação Marítima. Ao invés de serem frases construídas, contextuais, como é o SMCP hoje, eram apenas um glossário, né? Que era o Vocabulário Padrão, a publicação da DPC. Se bobear, eu tenho ainda como relíquia lá num PDF desses da vida, e se eu achar, eu mando para vocês lá no grupo do Telegram. Mas inglês e comunicações. O que caía de comunicações? Manual da União Internacional de Comunicações sobre o uso do VHF. Eram umas picuinhas assim, bem para encher linguiça e perturbar a vida do candidato, porque caía CIS, sinal da parte médica, aqueles de 3 letras, sinal de 2 letras. Então muita gente perdia muito tempo, né, estudando CIS. E não era a prova toda, tá? Era uma ou duas questões. Então, assim, a inteligência emocional mandava assim, cara, só decora isso se sobrar tempo. E é isso que a gente muitas vezes vai ter que fazer com algumas matérias novas que entraram, né? Que a gente vai falar, na hora que a gente for falar do conteúdo programático e da bibliografia, né? A gente vai falar sobre isso, sobre o que é importante, o que é acessório. Não estou dizendo que não caia o acessório, mas o importante vocês têm que dominar com certeza. O acessório de forma desejável. Porque, às vezes, a gente pode perder, né? Voltaram com essa questão aí de letras duplas e tal, né? De 2 letras, sinais de 2 letras, mas na bibliografia, enquanto que o conteúdo programático fala outra coisa, que só cai sinal de uma letra. Vocês perceberam isso? Costa que levantou essa bola, né? Que essa parte é do Costa. Então, a gente vai falar sobre isso para vocês poderem ter um contexto do todo do que vem por aí. Então, falamos dessa organização lá de 1992. O que aconteceu depois de 92? Tivemos vários concursos, né? Rio de Janeiro, Santos, né? 93, 94, 95, e São Luís de novo, 95, e não parou de ter concurso, vários, Itajaí, né? O Brasil voltou a crescer e foi também aumentando, né, os termos de intercâmbio com o mundo, né? Nós sempre fomos uma economia muito fechadinha, né, para o mundo. O regime militar tinha aquela coisa do desenvolvimentismo, de fazer a coisa do produto genuinamente nacional, das leis de proteção ao mercado consumidor brasileiro, né, a lei da informática. Isso, né, se revelou, acabou sendo uma má decisão, porque a gente, né, o mundo deslanchou e a gente ficou muito fechado. A gente não tinha mercado suficiente para criar escala, né, e a gente talvez tenha se desindustrializado por falta de abertura, né? A gente perdeu as nossas indústrias, né, tentando protegê-las, a gente acabou perdendo porque o mundo avançou e a gente não conseguiu criar uma barreira eterna contra isso. Mas isso não é preocupação da nossa aula. Então, tivemos vários processos seletivos nos anos 90. E o que mudou? Entrou legislação.
entrou Marpol, entrou, né, coisas que voltaram agora, que eu criticava, né, que naquela época tinha, aí a Marinha resolveu botar de novo Marpol, né? Como se isso tivesse alguma relação com a praticagem. Estou aqui fazendo uma crítica, expondo, né, um ponto de vista de quem está dentro, né, e que a gente sabe que a gente não precisa, a gente não tem poder de polícia para ser o inspetor, autuador, né, de alguma coisa, nem vai fazer isso. Claro que se você identificar um vazamento vindo de um navio, você vai fazer o reporte normal, como já estava previsto nas normas. Mas não se lamenta sobre o leite derramado, é o que a gente tem pela frente, é o que nós vamos enfrentar. Então entrou a legislação. E aí, gente, legislação tomou vulto na coisa. Por quê? Jean, você me ajuda aqui. Você estudou manobra de navio na escola naval? Algum oficial de marinha estudou manobra de navio na escola naval? Que eu saiba, em nenhuma hora. Por incrível que pareça. Tá? Não é uma disciplina da escola naval. Então você tem lá na diretoria de Portos e Costas um grande número de oficiais que nunca estudaram manobra. Que quando vão compor uma banca, eles estão na situação de vocês. São instados a participar da elaboração de questões, porque na banca não tem prática, ou pelo menos não vem tendo nos últimos anos, não tenho notícia de prática que tenha composto banca nos últimos aí 10, 15, 20 anos. E eles terão muita dificuldade com o idioma inglês. Por quê? Você aprendeu inglês na escola naval? Eu desaprendi. Eu passei 7 anos desaprendendo inglês. Eu tive que reaprender inglês depois que eu saí. Aí eu fiz um grande esforço, né, de retomar os estudos de inglês, porque quando eu entrei na Marinha, eu vim de um colégio lá em Brasília que nós usávamos o método do CCAA. Então eu tinha um nível avançado, porque eu passei, né, antigo ginásio, né? Sou velho. Aquelas séries lá do ginásio, todas estudando, né? O CCAA, pelo menos um livro a cada semestre e tal, no ritmo do CCAA. Os professores eram do CCAA, tudo CCAA. E aí, qual é o fundamento de um ensino de idioma? É você fazer uma prova de nivelamento, né? Porque você tem que pegar os avançados e falar avançado. Você tem que pegar o intermediário e falar intermediário. Porque se você quiser nivelar para todo mundo a mesma coisa, você vai emburrecer quem já sabe e não vai avançar quem não sabe, que era o que acontecia no nosso caso. Tinha, em algum momento, uma prova de nivelamento entre os alunos? Não, eles sempre partiam do pressuposto que ninguém sabia nada, todos os anos a mesma coisa, e você não andava. Né? Interessante isso. Então, essa é a cara da banca. Tá? Então, a banca vai ter engenheiros navais, então esses caras entendem lá de PNA, precisam reavivar os conceitos, mas estudaram, né? Vai ter gente lá de legislação, a Marinha é fera de legislação, pode ver que as questões lá de RIPEAN, a gente vai falar sobre RIPEAN, são normalmente muito interessantes, não que elas estejam sempre com o gabarito correto, mas elas são bem feitas. Tá? Ela entende de comunicações, talvez às vezes não acompanhe a rápida evolução, então já tivemos no passado questões anuladas, porque o GMDSS é uma obra viva, que está sempre entrando segmento espacial, saindo, equipamento e tal, e uma determinada questão fazia uma pergunta muito específica sobre frequência e tal, que tinha saído caducado, ou seja, estava na bibliografia, mas simplesmente não existia mais. Aí o aluno falou, cara, isso não existe, né? Essa frequência de XYZ aí, e acabaram anulando a questão. E aí é isso que nós temos pela frente. Muita legislação, menos manobra do que nós gostaríamos, um PNA, às vezes, muito bem trabalhado, né, a parte de manobrabilidade, e poucas questões, né, o Jean até gostaria que tivesse mais, né, Jean, de meteorologia, e bastante questão de navegação. Eu acho que navegação tem um peso bacana na prova.
Essa é a prova que vocês vão brigar. Tá? Qual é o problema? Né? Vocês vão se apaixonar por manobra, vão se apaixonar por navegação, meteorologia. Já é brilhante, cara. Eu sou mediano, já é brilhante. Tá? Então, as melhores aulas vão vir ainda. Nunca serão as minhas, eu acho, né? Então, assim, vocês vão se apaixonar por esses assuntos, mas passa na prova. Você que está em casa, ouça isso, antes que eu pare para beber água. Passa na prova quem vai bem em legislação, não é verdade, já? Tem que ir bem em tudo, mas o tudo que vocês gostam é natural depois que vocês se deem bem na prova. Escorreguem numa ou outra bobagemzinha, mas o que faz a diferença no final das contas é você ir bem naquilo que você não gosta. Então vocês vão ter que aprender a lidar com esse desconforto. Vão ter matérias que vocês vão ir muito bem, né? Vocês vão gostar do assunto, vão dominar o assunto, vão imaginar o navio manobrando, né? Em algum momento do ano que vem a gente vai estar com o simulador montado, de vez em quando a gente pode ligar eles para vocês verem e tal. Porém, vai passar no concurso, no processo seletivo, quem souber entregar resultado naquilo que ele não vai gostar. Eu detesto essas matérias do direito. Agora vai ter um livro gigante, né? Direito processual. Nossa, graças a Deus eu passei, a minha parte eu já fiz, não é isso? Né? Vocês vão ouvir muito isso. Tinha até uma abreviatura, né? MPJF. Na minha parte eu já fiz. Né? O pessoal só botava MPJF. É isso aí. Minha parte eu já fiz. Lembra disso, Tito? Né? Lembra bastante, né? Porque eu falava bastante. Gente, não adianta brigar comigo, não. A minha parte eu já fiz. Cabe a vocês, né, lidarem com esses desconfortos que virão por aí. Algumas matérias serão muito legais. Nós tivemos uma aula, né, Jean, de navegação em rios, né, que foi com a participação. Por que essa aula foi tão lembrada? Né? Porque depois foi muito difícil de conjugar as nossas agendas. Mas na turma 1, foi na turma 1? Turma 1, né? O Jean, ele ia abordar esse assunto. Eu falei, cara, eu acho que eu tinha manobrado e fui para... Vou aí te ajudar. Por quê? Eu passei só 7 anos na Amazônia navegando em rio. E realmente o cara que passou pela Amazônia, e aquele livro foi feito, né, na parte de navegação em rios, foi retirado, né, de um manual de navegação dos rios ali e tal. É aquela coisa de, lembra? Envolvente, formar ponta, não é isso? Navegação de ponta a ponta e tal. E aí acho que foi uma aula muito legal. Né? E o pessoal lembra, 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos depois, o pessoal ainda lembra dessa aula. Né? E muita gente das turmas seguintes fala assim, pô, a gente não vai ter essa aula que o pessoal fala tanto. Eu falei, cara, mas não casava, né? A gente já tinha outras unidades, estava funcionando Brasília, estava funcionando Rio em determinado momento, então não casava. Mas nessa ainda estamos em 92, né? Caramba, falta muitos anos ainda. Mas, para a gente finalizar aqui os anos 90. Os anos 90 terminaram com o ingresso do simulador. Né? O simulador, já em alguns processos que ocorreram no final dos anos 90, passou a integrar, porque eu fiz prova lá em São Luís em 92, né? E a prova oral era a prova oral mesmo. O cara chegava assim, abria o arte naval aleatoriamente, já caía todo, né? O cara abria assim, aí botava assim, o que é buçarda? Aí você tinha que responder, quantos fios tem o cabo de não sei o quê, de calabrantear e tal. Pá. Aí era assim, era uma arguição oral, tá? Mas você entre mortos e feridos, alguns passavam, né? Mas tinha essa coisa, e era uma coisa assim meio... não tinha essa coisa de ser gravado, né? Como é hoje lá, as manobras no simulador, elas são gravadas, né? Se você se achar em algum momento prejudicado, você pode recorrer à banca, né? Uma revisão do que foi feito ali e tal. Mas normalmente não há alteração de nota de simulador. Eu sei de gente que já entrou com recurso, mas foi inócuo. Mas é um direito de qualquer um se socorrer, tanto de forma administrativa como de forma legal, né? Através da justiça.
Então entrou o simulador. Só que aí os concursos pararam. Teve uma briga na justiça lá em 99, que se arrastou até 2007, mas a situação lá na ZP1 da Fazendinha estava horrível, porque como ficou há muito tempo sem concurso e houve um aumento gigantesco da demanda de navios lá, então os navios em 2006, 2007, chegavam a esperar 40 dias pelo prático. Não tinha prático. Não era 40 minutos não, tá, gente? 40 dias para ter um prático escalado para atender aquele navio. Escala única, né, entrava fila e tal, mas não tinha prático para atender. E por quê? O prático lá trabalhava para caramba, mas tem os períodos de descanso compulsório, o cara, né, 14 dias, tem que folgar 4, não é isso? E mesmo com todo mundo trabalhando o máximo, não davam conta daquilo. Então, a Marinha fez um processo seletivo, meio que forçada, porque ela queria ter uma solução das decisões da justiça, porque elas tinham impacto na forma de fazer, de conduzir, de avaliar, de divulgar e tudo mais, mas acabou fazendo, né, o processo somente para a ZP1, lá 45 vagas em 2006. Inclusive, inicialmente, esse edital ele foi adiado porque um candidato entrou na justiça contra o edital porque faltavam vários requisitos da administração lá de transparência, recurso, né, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A justiça deu ganho ao candidato, a Marinha cancelou o edital e refez, e aí passou a ter essa cara que tem hoje. Os aperfeiçoamentos foram, né, eu até sei quem é o candidato, é um prático da minha turma, né, e esse aperfeiçoamento que houve, e que foi muito bom para todos, tá? Porque antes não se recorria, né? A prova é um ato administrativo, todo ato administrativo, quem é advogado aí, levanta o braço. Não é isso? Cabe recurso e tal. Então, a Marinha se adequou à boa prática na prova de prático, que não era bem assim. Era uma coisa meio que impositiva. Ah, eu quero desse jeito, soco na mesa, e faz do jeito que eu quero. Só que aí agora não é assim, né? 88 veio, mudou o ordenamento jurídico, a coisa demorou para ser incorporada aos processos internos da Marinha, mas hoje a coisa funciona da seguinte forma, né? Nós temos uma banca que ela não é permanente, né? E ela variou pouco nos processos seletivos que ocorreram no século XXI, mas variou pouco na pessoa do seu presidente, vamos chamar assim. Em 2006, o presidente da banca, eu não sei quem era, mas quem fez a prova, você sabe quem foi já. Foi o Mesquita, que hoje trabalha no Conapra. E por isso não vai dar aula, foi um acordo que o Conapra fez. Eu estou lá no Conselho Técnico do Conapra, o Mesquita é nosso assessor permanente do Conselho, e um acordo que foi feito com ele, cara, tu não vai se envolver com prova, porque você agora é um personagem importante dentro da instituição Praticagem do Brasil, que não é mais Conapra, tá? Agora é Praticagem do Brasil. Então você não vai se envolver. Então ele vai ficar de fora, né? Os livros dele estão dentro da bibliografia, a gente vai falar sobre isso. E nessa estrutura, né, do século XXI, o Mesquita ainda estava na Marinha, ele era funcionário civil, oficial de náutica, mas ele fez engenharia naval por conta própria. Ele não era engenheiro da Marinha, ele era um professor contratado como oficial de náutica, que era, né, para dar aula dessa parte de ciências náuticas, lá na EFON, né, no CIAGA, e acabou caindo no simulador pelos conhecimentos de engenharia naval que ele tinha. E aí passou muitos anos no simulador. Tá? Então, quando o Mesquita ficou como o organizador da prova, e a gente vai mostrar essa prova de 2006 aqui, vamos passar por ela, né? Não vamos falar de todas as questões, a gente não tem tempo para isso,
Mas o Mesquita, ele fez com que o PNA pesasse muito. Lembra dessa prova, já? 2006 foram 70 questões, todas valendo a mesma coisa, não tinha diferença de pontuação entre as questões. Foi uma prova pouco testada, não teve questão anulada, mas tem questão errada. Tá? Se vocês olharem lá, né, resolverem, quando vocês forem resolver essa prova, vocês vão ver que tem questões que estão erradas lá, mas ela não foi muito disputada, porque foi feita lá na Capitania de Belém, 400 candidatos, 45 vagas, menor nota 41 pontos. Então não foi uma prova tão disputada quanto as que vieram depois. Mas é uma prova que tem essa coisa de um organizador, né, conhecedor do meio, né, oficial de náutica, estudou manobrabilidade, tem hoje um livro sobre manobrabilidade, e ele foi organizador. E ele é muito criterioso, muito ótima pessoa. Então, a prova tinha a cara do Mesquita. E aí veio 2008. 2008, a Marinha achou por bem, pela dimensão que o processo seletivo tomou, e foi o processo seletivo que mais teve concorrente até hoje. Foram 114 vagas, 117, 100 e alguma coisa vagas, e foram 3.500 candidatos concorrendo a essas vagas. E foi feito presidente da banca o almirante Sérgio Freitas. O almirante Sérgio Freitas já está reformado, já não cuida mais desse assunto. Mas ele cuidou das 3 provas seguintes, 2008, 2011 e 2012. E o almirante Sérgio Freitas, ele foi aperfeiçoando, entre aspas, a sua forma de lidar com a prova. Tá? Então, em 2008, quando o comandante assume uma manobra, o comando de um navio, qual é a última frase que sai lá na ordem do dia, da ordem de serviço do comandante? Permanecem em vigor, né, todas as ordens emanadas pelo meu antecessor. A Marinha tem essa coisa da tradição. Então, o Sérgio Freitas, que era 01 de turma, mas era pembado em inglês, tá? O termo que a gente usa na Marinha, para quem não sabe nada, é ser pembado, né? Então, o Sérgio Freitas era 01 de turma Sérgio Freitas, mas ele não era um cara que falava muito bem o idioma inglês. Mas ele, né, pegou o formato de 2006, que foi lá do Mesquita, que tinha muita questão em inglês, permanece tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Não muda nada. Questões em inglês, questões em português. E agora, pessoal, quem está dormindo em casa, acorda, porque agora é importante. Eu vou falar como que é feita a prova. Quem foi meu aluno sabe, né? Lembra? Vocês lembram quem foi? Então, eu vou falar aqui da tal da sala-cofre, tá? Então, como é que é feita a prova? Você que está em casa, importante. A prova, né, a banca é dividida por assuntos, cada assunto tem mais de um elemento, componente da banca, que devem satisfação a um coordenador, e esse é o presidente. Essa é normalmente a estrutura da banca. E entendo que isso aqui não é informação privilegiada, não. Isso aí está até no manual lá de elaboração de concursos e provas da Marinha, que andou circulando aí como se fosse uma grande, um grande furo jornalístico, né? Um negócio que existe há 200 mil anos. Mas vamos lá. Então, o pessoal lá dos elementos de assunto, né? Cada assunto, sei lá, com 2, 3 componentes, esse componente vai preparar, depois de estudar o assunto, dentro da bibliografia. Por isso que é impossível, gente, ter assunto misturado. Misturar RIPEAN com PNA. Porque o cara de RIPEAN, ele vai fazer prova, negócio de RIPEAN. E o cara de PNA vai fazer coisa de PNA. Então, não se preocupem em integração de assuntos. Mas vamos voltar aqui. Então, lá na sala cofre, o cara vai entrar sem nada.
sem celular, sem computador, não tem corte e cola. Ele vai entrar com a bibliografia, lápis e papel numerado. 15 folhas de papel numerado de 1 a 15, não sei o que e tal, e vai sentar, vai abrir o livro e vai escrever de próprio punho as questões que ele quer que seja preparado, que seja feito. E aí prepara as questões, vai para o coordenador dá a roupagem dele junto com o presidente, e aí isso compõe um banco de questões que depois vai ser filtrado e vai virar a prova. Nesse processo, a gente identifica algumas coisas. Não tem o tal do corte e cola do computador, né? Você não vai lá, pega o PDF, corta, né, e cola. Não tem isso. O cara não traz a questão pronta de casa. Ele pode ter até imaginado, mas ele não entra, em tese, com esse material dentro da sala cofre. Ele vai ter que ir lá, passa o dia lá. Então ele estudou, viu, está dominando aquele assunto e prepara as questões. Mais de um dia, tá? 1, 2, 3, 5, 10, quantos dias ele for alocado para essa fase da atuação da banca. E ele vai preparar. Então a gente... Antigamente, as questões em inglês eram suscetíveis ao erro ortográfico. Por quê? Você tira do livro, passa para o papel. Do papel, alguém pega aquele garrancho. Pô, se eu fosse... você ia ter erro, porque a minha letra é horrorosa, né? Eu como letra, acento, não sei o que e tal. Então, o cara que vai bater esse documento, né, que muitas vezes é o coordenador, um capitão de mar e guerra, quando não o presidente da banca, o almirante, dada a preocupação da Marinha com o sigilo disso. Porque se você dá para um datilógrafo, né, da Marinha a gente chama de escrevente, né, pode ser que esse cara não esteja comprometido com o sigilo como está lá o presidente da banca, que é quem vai ser cobrado, inclusive em justiça, e aí eu vou chegar em 2008, sobre esse assunto. Tá? Quando a gente trabalha dessa forma, a gente entende que, seria mais fácil só copiar os trechos das questões, mesmo em inglês, menos suscetível a erro, mas tem essa cadeia de erros. Né? Ou a gente impõe a esse profissional a tradução da coisa. E aí a gente cai num problema. Porque tradução, quando vem do inglês para o português, sempre empobrece as questões. Então foi esse processo que a gente viu de 2008 para 2011 e 2011 para 2012. Então como é que foi a prova de 2008? Bastante questão em inglês, foram 71 questões, não é isso? Por que foi quebrado? Porque o presidente da banca achava que ia ter muita nota próxima, muita gente brigando, dá pesos diferentes às questões. Então tinham questões que valiam mais que as outras e tinha um número de questões superior a 70. Qual é o problema disso? Né? Quando a gente tem 70 questões para fazer em 4 horas, e sendo o tema dessa prova praticagem no Brasil, o que vocês acham? Isso é tempo suficiente? É pouco tempo? É tempo de sobra? 71. Né? O que vocês acham? Tá? Eu vou deixar só a retórica fluir, porque o pessoal já me pediu, quando tiver uma intervenção, sempre fazer através do microfone, que é para o pessoal que estiver em casa ouvir. Tá? Então, vou responder aqui pela plateia. Falta tempo. Tá? Então, você precisa, num ambiente de 70 questões, ser uma pessoa rápida. Tá? Porque você vai ter 3 minutos por questão para acabar essa prova com 210 minutos e ainda sobrarem 30 minutos para você preencher com calma
atenção e muito cuidado à folha de respostas. E eu vou estressar esse assunto quando eu falar da prova de 2012. Então, essa prova de 2008 teve essa cara. Algumas questões foram anuladas. Outras deveriam de ter sido anuladas. Questões anuladas lá de PNA, questões que deveriam de ter sido anuladas de RPAN. Então, lá tinha uma questão, por exemplo, vocês podem procurar, eu vou mostrar essa prova para vocês, de 2008, questão do masthead, porque é o seguinte, a luz do top do mastro é a masthead light, tá? Que é a top do mastro. Não existe masthead, porque não tem uma cabeça mestre no navio, nem isso, e estava lá escrito. Tá? A masthead. Aí o cara, pô, não existe isso, então tá errado. Mas a banca deu como certo, como se fosse natural a pessoa interpretar que ele queria dizer que é masthead. Não, não é. Não é assim. Se você passar por um cara que é ângulo-parlante, que nasceu falando inglês, ele vai travar lá. Ele, assim... então, essa questão, ela foi mantida pela banca. E aí vem de encontro... né, uma afirmação que um sócio nosso fez sobre a diretoria de Portos e Costas. Aqui deveria de ser a hora que eu falava antigamente assim, pausa. A gente filmava as nossas aulas, né? Eu deveria falar assim, ó, pausa essa aula agora aqui, porque vem assunto que não é para estar gravado. Mas, já que agora não é assim, eu não vou deixar vocês sem esse assunto. Então, a diretoria de Portos e Costas, ela tem um perfil de aceitar mal eventuais críticas e questões anuladas. Ela não gosta muito de anular a questão. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque até na hora de responder uma questão anulável, e vocês terão todo o conhecimento do mundo lá em novembro de 2027. Vocês vão saber exatamente onde tem problema, onde não tem, onde vocês acertaram, onde vocês vacilaram. Foi assim com você, Jean? Em 2011? Você sabia exatamente quantos pontos você tinha feito? Você saiu da prova assim, eu falei, cara, acertei tantas, fui muito bem, aquela lá tenho dúvidas. Você saiu assim, dessa forma? Como é que foi? Saí bem montado do que eu tinha feito, entendeu? Falei, ó, acho que eu fiz uma boa pontuação. Minha prova não teve inglês, né? Então, sabia até as questões que estavam erradas, entendeu? Exatamente o que eu estou falando, tá? Exatamente a mesma coisa comigo, gente, tá? Em 2011 eu fui muito bem na prova, mas não o suficiente, porque eu vou contar a história daqui a pouco. Mas em 2012, né, que foi um processo que eu não esperava, eu estava esperando que ele fosse ocorrer em 2016, porque o normal, quando o sistema está em homeostase, é que seja de 5 em 5 anos, e a gente vai falar por que seria assim. Eu saí da prova de 2012 sabendo exatamente a nota que eu ia tirar. Eram 50 questões diferentes do Jean, e eu acertei 46. E tinham 3 lá que eu sabia que estavam problemáticas, e poderia ir a 49 ou ficar com 45. Sabia, eu olhava isso e mantive acho que 46 das 50. Então vejam que é um processo, né, em que muitos candidatos ultrapassam os 90%. Né? Eu e o Jean batemos nessa faixa aí dos 90% na nossa prova. Tá? Só que o Jean foi nono colocado e eu fui depois dos 20, 30, sei lá. Porque o sarrafo vai subindo, tá? O sarrafo vai subindo. Vai ser assim no processo seletivo de vocês? Com 95%? Não. Tem muita matéria agora. Tem matéria que está mal escrita. Isso é ruim, mas é bom, né? Porque certamente vai ter muita controvérsia, né? Mas, idealmente, tudo deveria ser bem selecionado e bem escrito para
Porque, assim, é a vida de uma pessoa que está em jogo, né? Não que vai acabar a vida quando não passa, né? Eu, quando não passei em 2011, eu falei assim, caraca, minha vida vai acabar. Porra nenhuma, eu tô aqui, né? A gente não sabe, não precisa colocar o peso da aprovação. Ontem eu falei com esse cara aqui, né? Que foi nosso aluno mais chato, né? 5 turmas, e ainda está aí me ajudando nesse negócio de transmissão. Aí eu falei, cara, entra nesse processo com a leveza dos vencedores. Mesmo que você não vença, não se coloque um peso excessivo, porque às vezes o peso atrapalha a sua progressão. Vocês já experimentaram correr carregando alguém nas costas? Então tirem o peso do mundo do ombro de vocês. Se vocês não passarem em 2027, eu não quero isso para ninguém, foi muito frustrante lá em 2011, mas não se coloquem como se fosse a última coisa, né? Porque eu acredito que se nós tivermos 60, 80 vagas nesse processo seletivo de 2027, em 2031 vai ter outro, 2032 e por aí vai, e porque vai estar o sistema em homeostase. Agora, se a Marinha enfiar 200, aí, gente, esquece. Próximo só em 2070, pô. Porque vai ter gente demais. É verdade seja dito. Precisar de 200 não precisa. Precisar de 60, 70, talvez. Né? E eu tenho dito que é 80 mais ou menos 20. Só que para quem é de humanas tem que traduzir isso. Né? Para quem é de humanas tem que traduzir isso. Então, pode ser de 60 a 100 vagas, né? Tem gente aqui de arquitetura e tal, então tem que explicar melhor essas coisas. Bem, sigamos. É a falta que faz da apresentação aqui, né? Já sei que tem direito, arquitetura, biólogo, não, oceanógrafo, engenheiro mecânico e por aí vai. Leonil, contador, engenheiro, você? Civil. Você que a gente conversou, como é que é teu nome? Eduardo. Produção, engenheiro, produção, beleza. Rafa é youtuber. Então vamos nessa. Então, pessoal, retomando aqui a nossa conversa, estamos agora finalizando 2008. Então, tivemos muitas questões com a controvérsia em cima dessa passagem do inglês para o inglês com erro, porque o crivo final, que é do presidente da banca, não podia ser bem exercido, não tinha IA. Hoje com IA, né? Provavelmente as questões em inglês vão voltar, porque essa correção vai ficar mais simples de ser feita. Tá? Anotem isso aí. As bancas, por aí, estão usando muito IA. Então, a questão pode não ser elaborada no computador e tal, mas o coordenador e o presidente da banca provavelmente farão um filtro de IA em cima das questões, para ver se tem erro, se não tem. Né? Isso é barato, efetivo e certamente será utilizado. Então, me pergunto, você acredita que vai ter questão em inglês? Eu sim, porque é mais fácil fazer a questão em inglês. O dono da bola lá vai pegar e vai copiar a questão do inglês para o garrancho dele lá. O garrancho dele vai lá para o coordenador da banca, que vai providenciar como isso vai ser digitalizado, e já na forma digital vão utilizar os recursos de IA para tratar os erros eventuais de ortografia, de concordância, de semântica, do que seja que esteja lá naquela questão. Vocês vão preferir, no final da nossa jornada, lá em julho, 24 de julho de 2027, nossa última aula prevista. Poderão ocorrer outras. Mas a turma presencial encerra dia 24 de julho de 2027. E vocês estarão feras quem chegar até lá. Tá? Mas a nossa parte, eu tenho certeza que nós vamos fazer. Quem vai ter que fazer o esforço principal para chegar fera lá em julho de 2027 são vocês. A gente vai entregar 10%, 320 horas. Os outros 90%, as outras 3.000 horas ou mais, serão vocês.
É essa a proporção. 10% a gente, 90%, 93%. Né? Então, 7% a gente, 93% vocês, para ficar justo. Para chegar aí próximo das 4.000 horas, que eu acho que precisam ser entregues para chegar em condições de apronto para essa nossa prova, lá de novembro de 2027. Então, voltando, 2008, vários problemas envolvendo essa questão ortográfica de concordância. Tinha uma questão lá de PNA sobre sea room, que era sobre o espaço de manobra no mar. Né? O sea de mar, né? S-E-A, e room, né? De espaço. Mas saiu na prova sea room, de ver, que também não existe. Mas, por acaso, essa alternativa estava errada. E aí tinha um erro de concordância. A questão não foi anulada, mas houve uma discussão em cima, porque estava escrito, tinha um erro de ortografia e tal. Então, eu acredito que será mais fácil para a banca lidar com essa dissonância que o antigo presidente da banca, que não tinha IA para ajudá-lo, teve que lidar. Que foi justamente vou chamar aqui de incompetência, né, ou de incapacidade, diante dos seus conhecimentos, e ele está sozinho nesse momento, porque ele está preocupado com o sigilo, ele não quer delegar isso para ninguém. Porque se vazar, gente, vão na cabeça dele. O concurso ele é muito disputado. Se tiver um erro numa questão, chove recurso. Tá? Então, em 2012, foram 50 questões, 206 vagas, 2.000 e poucos candidatos, 4.000 recursos. A média de 2 recursos por candidato. E um monte não fez recurso. Mas quem fez 3, 4, 5, 6, 7, 10 recursos. Quem está brigando não vai deixar uma questão que ele não acertou passar de bobeira. Tá? É assim que funciona. E é assim que funciona. A gente vai ensinar vocês lá na frente, né, a fazer recurso. Mostrar como é que faz, ser detalhista, mostrar. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, vamos para 2011. 2011, como o Jean falou, já deu spoiler, pô. O inglês sumiu. Apertem os cintos, o inglês sumiu. E aí, o que aconteceu com a prova? Aí, vocês que foram meus alunos estão assistindo isso pela 15ª vez. Dá o microfone aqui pro Mário, por favor. O que foi, Mário? Sim, eu vou falar de 2008. Vou falar de 2008. Bem lembrado, bem lembrado. Pessoal, olha só, eu vou continuar aqui porque eu já sei qual é o assunto, tá? Eu vou deixar vocês em casa cientes. Então, participamos de um podcast, eu e o Jean, e em 2008, né, segundo esse comentarista lá do vídeo no YouTube, né, houve uma grande fraude e no dia seguinte já tinha um grande escândalo. Aí eu pergunto a vocês, num processo que ocorre só de vez em quando, que é para a profissão ao qual ele se destina, que vocês estão aqui, enfrentarão esse processo, se você vai mal na prova, você quer que a prova continue ou que mele? Que mele, né? Você... Porra, me ferrei. Mela essa porra aí, zero o jogo, vou estudar de novo, vou me matricular no Pilot's Nest. Se você vai ter corte, então assim, ó, se você não está aqui ainda, está perdendo seu tempo. Deveria de estar. Tá? Mas voltando aqui para o nosso 2008. Então, em 2008, tivemos duas correntes aqui de escândalo para melar o processo. Primeiro foi que, supostamente, encontraram umas folhas de prova amassadas dentro do banheiro da coisa ali e tal, que seria... que a prova teria vazado e um candidato jogou a prova no lixo e tal. E isso não ficou provado. O que ficou provado foi que esse presidente da banca, o almirante Sérgio Freitas, gente, o cara era tão cuidadoso que ele foram 3.500 inscritos, tá? Aí o que ele fez? Ele imprimiu
as provas para 3.500 inscritos, mais uma percentual de provas adicionais. É claro que nesse processo Folha enjambrou, ficou mal impresso e tal, e criticaram ele assim, pô, você não precisava ter feito mais provas, isso na ação civil pública, do que o necessário, porque sempre falta muita gente. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho bola de cristal. Né? Ah, porque as bancas por aí não fazem 100% da prova, faz 90%, porque sempre tem 30% de gente que falta, historicamente. Né? Enem assim, porque é o cara que se inscreveu por inscrever, chega, não vou nem perder meu tempo indo nesse troço, né? A inscrição é barata. Quanto é que vocês acham que deve ser a inscrição para a prova de prático? Aí, uns R$400. Aí o cara, não vou gastar 150 de Uber para ir, para voltar, porque a prova é lá no meio do Rio de Janeiro, lá na Avenida Brasil. Eu não sei nada mesmo, não vou. Muita gente pensa assim. Tá? Mas teve essa questão. E teve uma questão também de vários boatos dando conta de que a prova teria sido vazada para o pessoal do então CONAPRA, Praticário do Brasil, e um desses elementos que viram a prova é o pai de 2 agora práticos lá em algumas EP. Não vou dizer quem são. Só que a verdade é o seguinte, quando nós abrimos a unidade do Pilot Nest em Brasília, né, e eu mesmo fui um que acredita, será que vazaram mesmo? Pô, os 2 passaram lá nas cabeças, cara. Tá com cara de vazamento. Aí eu conheci o terceiro elemento de um grupo de 4 que tinha esses 2 garotos lá estudando, que é um prático de Santos. Ele é assessor parlamentar do Senado. Bom de concurso. Né? Você em Brasília que é assessor parlamentar, olha aí. Você deve conhecer esse prático. Vou omitir os nomes aqui, tá? E esse cara, que é gente finíssima, ciclista, educado, bom professor, gosta de dar aula, foi me procurar no Pilot Nest lá em Brasília. Chegou assim, pô, Schumann, tem um espacinho aí para mim? Não. Aí eu falei, pô, velho, assim, seria um prazer, uma honra ter você aqui, mas assim, a gente não ganha o suficiente para pagar os professores, acreditem, tá? Então é por isso que nós damos aula, porque o curso aqui tem a vocação de ser pequeno, porque a gente é desafiador, a gente quer realmente que vocês passem, a gente não quer que vocês sejam os nossos alunos eternamente, né? Mas o pessoal acaba repetindo a dose porque a gente acaba entregando um conteúdo muito bacana, né? E nesse processo, a gente acabou cultivando aí esses que a gente chamava de repetentes, né? Que ficavam fazendo o curso aí com a gente no Gen 1, né? No passado pré-histórico do curso. Mas voltando. E aí esse cara foi do grupo de estudo deles. E ele falou, cara, a gente conversou, acabou batendo papo sobre isso. Ele falou, cara, isso é mó mentira. Eles eram, eu era prático na ZP1, que eu passei em 2006, estava super bem preparado, né? Fui um dos cabeças do concurso, mas os 2 meninos eram muito melhores do que eu. Foi até uma injustiça eles terem passado em terceiro e sexto, eles tinham que ter sido primeiro e segundo. Porque filho de prático sempre carrega esse peso, tá? Porra, você passou porque teu pai é prático. Ninguém vai lá ver o enteado de prático, vagabundo. Estuda porra nenhuma. Esse aqui, para ser prático, só se começar a estudar. Mas vai. A porrada, mas vai. Mas então, sigamos. Então, o processo de 2008 foi contaminado por essa desconfiança, que não procede. Tanto não procede que eu e esse cara aqui dedicamos uma boa parte dos melhores anos das nossas vidas, que é essa fase dos mid-40s, que dos 40 e poucos, né? A gente estava lá estudando, pô. É quando você está na melhor fase. Depois que vocês entram nos 50, porque a gente está, a coisa é mais ladeira abaixo. Klaus, lamento, mas a notícia é essa, velho. Né, Léo, é isso aí. Você, vai 2 anos, já era. Melhor passar agora em 27, porque depois é ladeira abaixo, tá? Mas sigamos aqui.
Tá? Então, 2008 não teve isso. Mas é um conforto para muita gente que não passou dizer assim, caraca, bicho, essa porra não presta, é cheio de sacanagem, é toda cheia de malandragem, de vazamento seletivo, de não sei o que e tal. Porque é confortável para o cara pensar assim, que o fracasso dele, né, veio porque o triunfo dos outros foi um armengue. E não é uma maracutaia. Tá? E aí passamos então para 2011. Aí 2011 foi muito parecido com 2012, menos a surpresa bibliográfica, porque 2008 permanece em vigor todas as ordens do meu antecessor. E 2011, porra nenhuma, vou mudar isso aqui, eu já estou manobrando. E aí entrou o tal do Miggins, que era só o capítulo 14 de Radar, e entrou aquela penca de coisa. O que mais entrou? IMO, e entrou no edital, tá, gente? Não entrou assim, não. 1 ano e meio antes eu vou divulgar aqui a Norman com alteração bibliográfica. Não, entrou no edital. Então, respondendo eventuais perguntas, pode mudar tudo no edital? Pode. O edital é soberano, tá? A indicação bibliográfica é apenas isso, uma indicação. O conteúdo programático é apenas um guia, mas o que solidifica o que será a prova que vocês vão encontrar é o edital. E nessa, 5 minutos a gente faz um intervalinho e retoma. E aí a gente chega em 2012 e para. E nessa, pessoal, a gente vai ter 2011 sendo uma prova sem graça, sem questões em inglês, né, com umas novidadezinhas assim, mais meteorologia. Teve questão de meteorologia? 2, né? Pouco, não foi muito controverso, assim. Teve agora um rescaldo da convocação. O único defeito de 2011 foi o seguinte, eram 81 vagas. E aí eu vou esclarecer, né, porque nós temos um corte aí nosso rodando, que eu falo que passar prático não aumenta a vaga. Não é que aumenta a vaga, aumenta o número de convocados. Tá? Isso é importante porque, às vezes, você não entra na galera que vai para a PPO por 1/10. Como eu tive um colega do meu grupo de estudo de 2012 que não passou por 1/10. Então ele deixou de poder disputar a Copa do Mundo. E ele jogava muito bem, mas ele tinha que entrar lá, né, tinha que passar nas eliminatórias. Itália, né, que nunca consegue passar. Tem histórico e tal, mas ele precisa passar pelas eliminatórias, que na verdade que é a prova escrita. Porque ele fala inglês bem, porque ele tem domínio emocional elevado, conhece, né? Então ele certamente iria bem na PPO, na prova prática oral. Então, quando o prático passa, aumenta o número de convocados. Normalmente na proporção exata, né, de número de práticos. Então, digamos que o nosso processo vai ser de 100 vagas. Então, a Marinha tem intenção de chamar 115 pessoas, porque pode ter gente que fica no exame médico, na barra, né, que sempre tem gente que fica na barra, e ela vai chamar 115. Se passarem 10 práticos, ela não vai chamar 115. Ela vai chamar 125. Mas permanecerão as 100 vagas. Ficou claro isso? Porque não aumenta a vaga. Eu falei, tudo bem, mas aumenta o número de convocados. E às vezes isso é a diferença de botar você para dentro para jogo. Tá certo? Então, com isso, né, 2011 passou sem muitas controvérsias, tiveram algumas questões anuladas. Essas questões anuladas geraram uma expectativa alta em 2012, com questões que pudessem estar equivocadas. Veio 2012 de forma inopinada, a gente não esperava, foi uma decisão política. A praticagem tinha uma lotação de 420 e poucos práticos naquela época, antes do processo seletivo de 2012. Aí eu tive uma reunião lá com a Dilma e o pessoal falou mal lá da praticagem,
disseram para ela quanto prático do lugar X ganhava. Ela ficou muito chateada, falou, como é que eu posso diminuir isso? Bota mais prático, que vai dividir o bolo. Então vamos fazer isso, dobra. Não, dobrar não pode, vamos aumentar só 50%. Foi mais ou menos assim, isso aqui é um exercício, mas eu acho que foi quase isso. Tá? E aumentou-se assim, né, por uma canetada, 50% da votação. Não houve um estudo, né, sobre isso. Eu amo Dilma. Beijo. Graças a ela eu estou aqui, né? Porque eu acho, talvez eu não tivesse, né? Pô, tia Dilma botou gente pra caramba, eu falei, agora, meu irmão, agora vai o racha, né? E passamos. Então, esse aumento político causou uma grande distorção no sistema. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas 2012 teve uma característica de novo, ser uma prova sem graça, poucas questões, ou nenhuma, sei lá, de inglês. Acho que se teve uma foi de SMCP, que era, porra, perguntar SMCP tudo em português não tem como, né? Tem que botar um inglesinho ali no meio com as frases retiradas, né? Teoria das manchetes, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Sobre a importância de dominar as manchetes. Então, prova de 2012, a gente teve só uma surpresa grande, que foi a diminuição do número de questões. Em 2011, esqueci de falar, foram 73. Ainda mais apertado o tempo para responder, pô, eram 50. Gente, eu estava preparado para 80 questões, né? Eu falei, porra, tá só subindo, né? 71, 70, 71, 71, agora vão ser 80, porra. O negócio é agora ser o The Flash para responder. Aí eu vejo 50. Aí eu falei, cara, e aí, isso é bom ou é ruim? Não sei. Vamos ver a prova. Aí eu achei a prova muito fácil, né? O cara que está sabendo tudão, dominando a parada, acha fácil. Eu falei, cara, tá tão fácil que eu posso escorregar na velocidade. Porque eu terminei a prova nessa galera, não. Em 1 hora e pouquinho eu estava com a prova já chegada no final. Falei, deixa eu fazer essa porra de novo. Porque eu tô achando que eu cheguei no final muito rápido. Porque eu estava realmente treinando para 80. Só que qual é o problema de você treinar para 80 e ter 50? É porque você treinou para ficar rápido. E talvez com 50 você precise dar mais atenção às questões e tudo mais, para não escorregar numa bobagem. E assim fez. Aí fui lá, revisei toda a prova novamente. Aí comecei a marcar a questão assim, bem devagarzinho, que eu esqueci de falar de 2011, para marcar a questão. Aí cheguei no final, 1 hora e 40 de prova. Faltavam 2 horas e 20 para terminar. Aí eu fiquei, cara, entrego ou não entrego? Entrego. E fui lá, eu fui o primeiro a entregar, de 2012. Né? E aí saí, não tinha ninguém. Eu falei, caraca, vou embora, não vou nem perguntar, não quero nem encontrar ninguém. Mas eu tinha certeza que eu tinha feito uma ótima prova. E em 2011, né, para a gente ir para o nosso cafezinho, eu tive uma noite, véspera de prova, horrorosa. Então a preparação de vocês tem que pensar em tudo. Inclusive, naquela semaninha que faltar para chegar da prova, vocês têm que estar dormindo bem, têm que estar comendo, né, bem alimentados, né, hidratados, felizes, né, tem que estudar aquilo que acha que não sabe. O Gema falou que matou uma questão no caminho da prova, não é isso? Né? Porque também a sorte está dos lados dos vencedores, não é isso? E no caso, lá em 2011, cara, eu fiquei num ambiente com um colega amigo, né, meu, e ele era o oposto de mim. Eu queria dormir cedo, ele queria virar a noite estudando. Eu falei, pô, bicho, tu teve alguns meses de estudo, você quer resolver a parada agora, na véspera? Não, mas é que eu só sei, eu tenho que decorar as bandeiras do CIS, os sinais de não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu não consegui dormir direito, ele, assim, cheguei cansado na prova, desatento, e acabei marcando. Marquei a 4 na 1, a 5 na 2, a 6 na 3, aí vi que estava errado. Melhor não ter visto, né? Só no final, que aí eu já entregava os pontos. Porra, aí fiquei nervoso, caramba, perdi 3 questões de bobagem, sabia que o sarrafo é apertado e não tem como trocar essa folha de questões, então por isso que esse processo, a gente vai trabalhar isso com vocês, né? E a gente coloca 2 simulados com a mesma folha de rosto, muito parecida que vocês vão encontrar
lá na prova do PSCPP, mesmo horário, vai ser de 10 às 14, né, horário do cão, vocês vão ficar com fome na hora do simulado. Mas, e vão treinar essa coisa de passar da prova para a folha de resposta e tal, com a devida atenção, para não errar, não perder, né, nada, nenhuma questão, nadinha com essa bobagem, né, que foi realmente uma bobagem da minha parte. E aí, como é que eu faço normalmente as questões? Eu vou da primeira à última e vou sinalizando na prova aquilo que eu, assim, um pouco em dúvida, estou incerteza, ou que eu vou chutar, o que seja, e chega no final eu volto. Mas, e já volto marcando para a folha, para não perder tempo. E aí fui marcando, marquei errado, aí aquelas questões que eu estava em dúvida, eu errei todas. Porque eu li errado, então era para marque a alternativa correta. Então, se é correta, porque tem 4 erradas, são sempre 5 alternativas nas provas da Marinha, tem 4 erradas e uma certa. Aí eu lia uma errada, outra errada. Porra, tem que anular. Essa prova está tudo errado, é para marcar errada. Não, era para marcar. Eu comecei a brigar com a prova, com nervosismo de ter verificado. Então, você está com o seu emocional naquela semana da prova, tranquilo, é muito importante, para que vocês não passem pela desagradável notícia de estarem muito bem preparados e, por culpa exclusiva sua, você perder aquele processo seletivo. A vida de vocês não vai acabar, minha vida continuou. Fui trabalhar na praticagem do Rio, foi ótimo, porque eu entendi da praticagem como poucos conseguem entender. Tanto isso é verdade que eu fui logo assumir. Eu era praticante, já era dono da manutenção das lanchas da Salvador Palace, não era isso? O gesto assim, cara, dá um jeito nessas lanchas aí. E ficou bacana, né? Fizemos uma proteção acústica, sistema de manutenção, não sei o quê, porque foi o que eu trouxe da praticagem do Rio. Então a vida não acaba, não muda nada, mas disputem como se não tivesse plano B. Você se ancorar, né, numa coisa que uma muletinha, né? Ah, se eu não passar, eu tenho minha profissão. Não, pensem como se não tivesse plano B. Né? Plano A de vocês é ser prático. É que nem meu 30 de dezembro é sempre a mesma coisa. Eu vou ganhar na Mega Sena, só tem 50% de chance da virada. Ou eu ganho ou não ganho. Porra, mesmo com 50% eu nunca ganhei até hoje, mas eu continuo pensando assim, ou eu ganho ou eu perco, é 50%. Esse negócio que é 1 para 55 milhões é mentira. Né? Eu só jogo no final do ano, da virada. É 50%. Ou eu ganho ou não ganho. Então, vocês não têm que ter plano B. Tem o plano A de serem práticos e a gente vai estar com vocês. Vamos fazer um intervalinho, beber uma água. Daqui a 10 minutos a gente retoma. Valeu!